Hoje nós vamos falar sobre o efeito borboleta, the butterfly effect. Bom, efeito borboleta é a ideia do Edward Lorenz, que em 1972, olha só, há 48 anos atrás, ele disse o seguinte: o simples bater asas de uma borboleta na América do Sul provoca um tornado no Texas, na América do Norte, Estados Unidos, certo? O que o Edward Lorenz estava dizendo com esta metáfora? A ideia de que pequenas variações em pequenas variáveis podem causar efeitos inimagináveis, inesperados, portanto imprevisíveis. Por que estou falando do Edward Lorenz hoje? Porque ontem eu vi a declaração do ministro das Finanças do Reino Unido, que ele dizia que eles iam injetar lá 424 bilhões de dólares na economia para ajudar a combater a crise aí do Covid-19, né? Veja só, estou fazendo esse vídeo aqui, eu queria silêncio e os cachorros estão latindo ali. Pequenas variações, né, causam reações imprevisíveis, porque foi o que passou uma moto aqui e os cachorros assustaram. Mas muito bem, quando o Edward Lorenz fala isso, ele está dizendo que pequenas variações de algumas variáveis podem causar resultados imprevisíveis. E o ministro das Finanças da Inglaterra, ele disse uma frase seguinte, que o momento não era para ser ortodoxo e nem ideológico, o momento era de ação. Por quê? Porque a ortodoxia te faz ser, né, sempre by the book. Faça aquilo, tem que ser aquilo do jeito que está lá definido, sendo o mais ortodoxo possível. Assim como a ideologia te trava, né? Se não está de acordo com a sua ideologia, você não faz. O problema é que neste momento ninguém consegue explicar, né, de fato, os problemas e os impactos que isso vai causar, ou seja, o efeito borboleta. O simples contágio de um chinês por um vírus fez um estrago em sequência no mundo. E aí, olha só, não estou aqui culpando a China, hein? Acredito que pode até ter sua responsabilidade por conta desse contágio poder ter sido, né, poder ter acontecido em feiras livres, onde você mistura animais que têm hábitos noturnos de climas frescos e animais que têm hábitos diurnos de climas quentes. Ou seja, na natureza esses bichos nunca iriam se encontrar na vida. Mas na China tem aquelas grandes feiras que eles comercializam os animais e eles acabam juntando animais que na floresta jamais se encontrariam, mas que lá nas feiras se encontram, e pode ser então uma mutação genética deste vírus, e isso espalhou para o mundo todo, certo? Uma questão sanitária virou uma questão humanitária. Bom, e aí olha a importância, né, de se falar de saneamento básico. Imagina o Brasil, né, um país gigantesco, que o saneamento básico ainda é muito precário em várias regiões. Por exemplo, aonde eu estou gravando aqui, eu não sei se vai dar para você ver, mas eu vou tentar mostrar. Tem um lugar muito próximo que a condição sanitária é terrível. Muito bem, voltando ao assunto do efeito borboleta, né? Então, um vírus que contaminou uma pessoa fez um estrago em nível mundial. A gente não sabe prever o impacto disso na economia. E olha só, uma questão sanitária virou uma questão de saúde, que virou agora uma questão de economia, porque a gente não consegue prever, e que está virando uma questão fortemente de política, porque isso está criando pressões nos governos em todo o mundo, porque é uma crise sem precedentes, ninguém consegue mensurar o impacto que isso vai ter na economia. Ou seja, it's all about people, é tudo sobre pessoas. Pessoas ficam doentes, pessoas morrem, pessoas causam um colapso no sistema de saúde, este colapso no sistema de saúde causa um problema na economia, que vira um problema político. Ou seja, precisamos cuidar das pessoas, sempre. E não adianta achar que deixa lá a turma desassistida, desacolhida, que isso não é problema meu. Olha aí, provando que isso tudo está conectado. Efeito borboleta, né? Bastou um chinês se contaminar com o vírus e olha a situação que o mundo está, né? O que eu falava para vocês sobre condições de sanidade, não sei se vai dar para ver, mas ali atrás, né? Olha só, nós temos ali casas, né? E um córrego, certo? Passando ali, a poucos metros. Condição sanitária não é das melhores, correto?
E isso nós estamos aqui em São Paulo, né? Agora você imagina isso espalhado Brasil afora, ok? Muito bem, voltando ao nosso raciocínio sobre o efeito borboleta, que, né, uma pequena variação de uma variável causa um efeito imprevisível, faz a gente pensar naquela fala budista de que tudo está conectado, nada é independente de si mesmo. Ou seja, talvez esta pandemia nos faça de fato perceber que nós estamos conectados, né? Não adianta a gente pensar em soluções individuais para problemas coletivos. Precisamos pensar coletivamente. Por quê? Porque vivemos em comunidade. Aristóteles já dizia que somos por natureza seres sociais, né? O homem é um animal social. E por ser um animal social, é um animal político, porque o que é a política? É a arte da negociação da vida em comunidade, certo? Vamos negociar sempre para encontrar os melhores caminhos para se viver em comunidade, em sociedade. Bom, era isso que eu queria falar hoje. Me recordei aí do efeito borboleta a partir da fala do ministro das Finanças da Inglaterra. Não é tempo de ortodoxia ou ideologia, é tempo de tomar ação e ação prática que resolva, né, as questões de saúde, para que as pessoas possam superar esse desafio, claro, e quando superar, vamos ver como é que a gente vai fazer para lidar com a economia, porque os comércios estão fechando e comércios fechados por pouquíssimo tempo causa uma recessão terrível na economia, pessoas perdem emprego, perdem renda, isso vai virar outro drama para a sociedade, que não adianta a gente se eximir e falar, não, eu tenho dinheiro no banco, eu estou tranquilo. Não é, né? Você imagina a multidão de pessoas desempregadas na rua, procurando trabalho, procurando emprego, o caos social que isso pode virar. Então é tempo da gente pensar de fato em comunidade, né? Pensar de forma coletiva, porque efeito borboleta, né? Pequenas variáveis, pequenas variações em variáveis trazem efeitos imensuráveis para todos nós. Legal? Acompanhe então o site do Inédito Viável, o canal do Inédito Viável no YouTube e também nas redes sociais do Inédito Viável. A gente se fala no próximo vídeo, a qualquer momento, em alguma reflexão, tá bom? O Inédito Viável, procura aí, a gente se encontra lá. Até mais!